O filme começa nos apresentando um homem caminhando tranquilamente em uma floresta com uma bolsa cheia de lenha, até que de repente uma névoa começa a envolver o lugar e ele vê uma silhueta muito estranha que logo em seguida se transforma em uma árvore. Quando ele olha em volta, várias árvores já estavam ao seu redor, até que ele dá de cara com uma criatura muito assustadora, que se divide em duas e ruge para ele. O homem até tenta fugir deles, mas acaba sendo encurralado por mais dessas criaturas e é fadigamente capturado. Senhoras e senhores, eu sou o Souzas e finalmente chegamos ao último filme de As Lendas lançado em 2023, La Lenda de los Chaneques, ou A Lenda dos Chaneques. Na intro do filme, nos é revelado uma das maiores tragédias da franquia. A avó do nosso protagonista, infelizmente, vai dessa para melhor, e após a sua perda, Léo encontra um baú em sua casa com alguns materiais de navegação e um livro onde na sua capa estava escrito Capitã San Juan. A cena então corta para o nosso protagonista em uma carroça com o seu irmão mais velho Nando, que estava levando ele para o porto da cidade de Veracruz, onde por algum motivo que não nos é revelado, Léo pretendia pegar um barco para viajar sozinho pelos mares. Mas antes eles teriam que passar em uma vila para a encomenda de farinha. Nando só não conseguia entender o porquê o seu irmãozinho não queria que ele o acompanhasse, mas ele responde que pode se virar sozinho e que ele havia prometido que cuidaria da padaria da falecida avózinha deles. Depois de atravessarem a ponte, nossos irmãos chegam em um lugar chamado de acampamento madeireiro. O cavalo deles então se assusta com um estrondo que estava vindo da obra de alguns lenhadores, onde um homem havia se acidentado. Nosso protagonista e o seu irmão então descem para ajudá-lo a sair debaixo do tronco. Então um homem chamado Zenóbio começa a discutir com o líder deles, dizendo que aquilo havia sido proposital, até que um garotinho chamado Diego aparece e diz que isso havia sido obra dos Chaneques, mas ninguém acaba acreditando nele, e o lenhador diz para que ele voltasse para casa para que ele não se perdesse igual ao seu pai, Joaquim. Nando fala que Joaquim é o nome da pessoa que havia pedido a encomenda de farinha para eles em Puebla, e Diego confirma que ele estava os esperando, já que Joaquim é o seu pai, e ele então os guia até a sua casa, que fica no final da vila. No caminho, um tiozinho meio esquisito encara o nosso protagonista de um jeito meio suspeito. Diego então fala que ele estava à procura do seu pai, que havia desaparecido na floresta há alguns dias, e pergunta aos nossos dois irmãos se eles acreditam nos Chaneques, mas Nando responde que eles não acreditam em nada, nem Chaneques, nem Choronas, nem Charo Negros, se é que vocês me entendem. Não. Chegando na casa do garoto, a mãe deles os agradece pela encomenda, mas fala que só poderá pagá-los no dia seguinte. Mas Léo fala que já estava de saída para pegar o seu barco em Veracruz, e que Nando poderia passar na volta para pegar o dinheiro, mas por conta de um temporal, eles decidem ficar. No jantar, Diego pergunta aos nossos irmãos se eles podem ajudá-lo a encontrar o seu pai, mas sua mãe diz para não incomodá-los, pois o seu pai estava bem, mas o garoto insiste, dizendo que os Chaneques haviam o levado, e Léo, receoso, apenas diz para o garoto ouvir a sua mãe, enquanto Nando diz que os pais são assim mesmo, porém ele se lembra que o pai deles nunca havia regressado. Talvez ele tenha ido comprar cigarros, vai saber, né? E por fim, a mãe do garoto se estressa e o manda para a cama. Na hora de dormir, Léo pergunta ao seu irmão o que estava lhe incomodando desde a hora do jantar. Ele responde que talvez Diego estivesse dizendo a verdade e que eles deveriam ajudá-lo, mas Léo diz que é melhor eles nem se intrometerem e continuarem a sua viagem. Mas Nando não conseguia entender por que o seu irmão estava tão focado nesta viagem, já que ele nunca havia se interessado nisso, e que se havia alguém que poderia ajudar o garoto, esse alguém seria ele. Mas Léo fica bravo e diz que ele já não pode fazer mais nada desde a última vez. E assim que ele dorme, nosso protagonista começa a sonhar com seus amigos fantasmas. Ele vai correndo dar um abraço na Sótio. Por que será, né? Mas por algum motivo ele passa direto sobre ela, pois nenhum deles conseguia enxergá-lo. E quando ele se afunda no sonho, ele escuta uma voz vindo atrás dele que diz: Eu te beijo.
Léo então acorda nesse exato momento assustado, e ele vê uma carta de Nando dizendo que ele havia pegado a carroça e ido com Diego até a floresta para procurarem pelo seu pai. E ainda por cima, o arrombado ainda escreve outra carta só para enrolar o nosso protagonista. Sem outra opção, Léo decide entrar na floresta sozinho para encontrá-los. Porém, adivinha só, os Chaneques aparecem e começam a correr atrás dele. Depois de cair de um penhasco, eles encurralam o nosso prota e começam a sugar a vida dele. Porém, alguém com uma luz misteriosa despacha as criaturas e o salva. Assim que ele acorda em uma casa cheia de bicho empalhado, Léo descobre que quem havia o salvado foi aquele tiozinho xamã que ele havia visto na vila e diz a ele que estava procurando pelo seu irmão. Mas o xamã diz que ele não conseguirá sozinho e que precisará da ajuda dos seus amigos. Léo só não entendia como ele poderia fazer isso, mas o tiozinho diz que ele poderá ajudá-lo a recuperar os seus poderes de maneira temporária. Enquanto isso, Nando e Diego continuavam a sua jornada pela floresta. Ele diz ao garoto que ele gostaria que alguém tivesse o ajudado a encontrar o seu pai quando era criança, que segundo ele havia se perdido e nunca mais voltou para casa. Nesse meio tempo, o nosso protagonista chega no templo do deus Tezcatlipoca e o bruxo inicia um ritual para que ele recuperasse os seus poderes e consegue chamar os seus amigos que continuavam no casarão abandonado da cidade de Puebla. Porém, somente Sótio, Teodora e Evaristo, junto com o finado e Moribunda, são teletransportados para onde Léo estava, enquanto o Dom Andrés e o Alebrije pegam o barquinho voador deles para tentar encontrar o Léo. Nossa, eu tava com muita saudade desse barquinho deles, de verdade. Léo explica a eles que eles devem ajudá-lo a encontrar Nando e Diego antes dos Chaneques. Então o bruxo fala que eles devem ser rápidos, pois os poderes de Léo são apenas temporários. E a Teodora só aceita porque o irmão do nosso prota precisa de ajuda. Enquanto isso, Nando e Diego acabam se estendendo em uma região perigosa da floresta e perdem o seu cavalo. Mas por sorte, o nosso protagonista consegue encontrá-los a tempo. E a Teodora já chega ali para tentar dar um sermão no boy dela por ele não ter conversado com ela nenhuma vez sequer nos últimos anos. Mas o bruxo diz que nem adiantava, pois somente ele e Léo conseguiam enxergá-la. E ela simplesmente fica ali tentando atentar o bruxo para fazer ele falar pro Nando que ela tá muito brava com ele. E muito brava com isso, ela simplesmente entra no corpo do bruxo da pior forma possível para tentar falar com o Nando. E quase que ela dá um beijo nele no corpo do velho. Mas por sorte, ele dá um empurrão no tiozinho e ela sai de dentro dele. Não foi dessa vez, Teodora. Diego, então muito animado, pergunta a Léo se os seus amigos fantasmas vão ajudá-lo a encontrar o seu pai. Ele então olha para Sótio, dizendo que sim, e partem juntos para procurar o pai do garoto. Durante a noite, os cidadãos do acampamento madeireiro tentavam encontrar Diego junto com a sua mãe, porém, alguns deles acabam sendo capturados pelos Chaneques. Com a nossa equipe, o bruxo explica que os Chaneques são criaturas defensoras da natureza, que estão presentes no mundo desde antes a humanidade existir. Porém, ele não sabia o motivo do porquê estavam tão agressivos com os seres humanos. Diego então acaba revelando sem querer que o motivo foi porque ele havia roubado um artefato sagrado do templo dos Chaneques, logo depois que as pessoas do seu vilarejo construíram a represa que secou o rio. E é por isso que agora eles devem ir até o templo para devolver aquele artefato. Logo em seguida, Léo fica de guarda junto com Sótio, e nesse momento que rola mais um climinha entre o nosso protagonista e a nossa garotinha indígena. Porém, o tempo deles era curto, já que quando os poderes deles se esgotarem, ela irá desaparecer junto com os outros. Nesse momento, os Chaneques começam a se aproximar dali, e sentindo isso, o bruxo os acorda e cria um caminho para que chegassem rapidamente até o templo dos Chaneques para devolverem aquele artefato, enquanto ele distraía as criaturas para que não os alcançasse. Assim que eles chegam, Léo, Nando e Diego se preparam para cruzarem o desfiladeiro e chegarem no templo, enquanto a nossa rapaziada se prepara para lutarem contra os Chaneques até que eles chegassem são e salvos no templo. Porém, quanto mais energia eles usavam, mais rápido eles acabam desaparecendo. Mas por sorte, assim que amanhece, as criaturas começam a recuar, já que pelo visto, eles têm medo do sol.
Ao chegarem no templo, Sótil acaba sendo a última a desaparecer. Mas antes, ela fala ao nosso protagonista que ele deve continuar, pois ela sempre acreditou nele. Lá dentro, os três encontram não somente o pai de Diego, como também todas as outras pessoas que foram capturadas, que aparentemente pareciam ter suas vidas sugadas pelo templo dos Chaneques. E por falar neles, Nando, sem querer querendo, acaba chamando a atenção das criaturas. E no momento de devolver o artefato, Nando acaba quebrando ele, já que mesmo colocando ele de volta, isso não acalmou as criaturas. Pelo contrário, só deixaram elas mais irritadas ainda. Os três então pulam no buraco para fugirem, mas Léo acha uma brecha e fica para trás para salvar Nando e Diego, que conseguem escapar do templo. Mesmo chateado, Nando tentava fazer alguma coisa para salvar seu irmão, mas infelizmente já era tarde demais. Então a mãe de Diego aparece com os demais cidadãos, que se preparavam para destruir o templo dos Chaneques, liderados por Zenóbio, que estava obcecado para matar as criaturas. Enquanto isso, dentro do templo, o nosso protagonista continuava vivo, e antes que um Chaneque o atacasse, ele bebe um pouco da água de Léo e volta ao normal. E é aí que ele percebe alguns desenhos na parede e se lembra do que o bruxo havia lhe dito mais cedo, de que essas terras são sagradas e que se ela for deturpada, ela será corrompida. Ou seja, o verdadeiro motivo dos Chaneques estarem agressivos foi por conta da falta de água. Sabendo disso, Léo pula em outro buraco para escapar de outro Chaneque. E quando ele escapa do templo, ele se encontra com um cavalo que Nando havia perdido na floresta e vai direto ao encontro do seu irmão para explicar o que eles deveriam fazer. Porém, já era tarde demais. Zenóbio e os outros começam a bombardear o templo com dinamite. E por conta disso, o templo dos Chaneques começa a brilhar e as criaturas começam a se juntar, formando apenas uma entidade gigante. E o idiota do Zenóbio acaba morrendo no processo, fazendo com que os Chaneques se transformassem em um monstro gigantesco. E vendo todo esse caos, o bruxo pede ajuda do deus Tezcatlipoca para liberar a energia da pirâmide mais uma vez, fazendo com que Dom Andrés e Alebrije, que estavam no Egito por algum motivo, fossem teletransportados direto para a floresta junto com o resto da nossa equipe, que aparece no barco. Antes que o monstro atacasse o nosso protagonista e o seu irmão, a nossa rapaziada chega a tempo para salvá-los. E assim que eles sobem no barco, o nosso protagonista já ia dar mais uns pega na sua mina. Mas antes, o velho chega para dar uns paparicos no moleque, diferente do irmão dele, que assim que vê a Teodora, já puxa ela para dar um beijo. Agora que a nossa equipe finalmente estava reunida de novo, era hora deles se juntarem para lutar contra o Chaneque unificado, que estava indo em direção à vila para destruí-la. Dom Andrés então parte para cima do monstro, que simplesmente pisa nele feito caca, enquanto Alebrije atraía os moradores da vila até o centro da igreja, e o resto do pessoal vai até a represa para tentar explodi-la com dinamite. Sótil então parte junto com Finada e Moribunda para atacar o monstro, mas nossas caveirinhas acabam sendo capturadas junto com a nossa garotinha fantasma. Por conta do vento, eles não conseguiam explodir as dinamites na represa, e a bolsa de dinamites acaba caindo do barco, sobrando apenas uma com Léo. O balão deles também acaba estourando, e Teodora fazia de tudo para fechar o buraco, enquanto Evaristo manobrava o timão. E o monstro já estava quase se aproximando da vila, e tudo realmente parecia perdido para a nossa equipe. Mas é nesse momento que o irmão do nosso prota tem uma última ideia. Nando então o amarra sem que ele percebesse, tomando a última dinamite de suas mãos, dizendo ao seu irmãozinho que estava tudo bem, pois ele poderia fazer isso sozinho. Então ele acende a dinamite e se joga com tudo, se explodindo na represa, fazendo com que a água chegasse a tempo no templo dos Chaneques, e o monstro se desfaz antes que ele atacasse a vila, fazendo com que as criaturas voltassem ao normal. E todas as pessoas que estavam presas no templo, incluindo o pai de Diego, voltam para suas famílias. O nosso protagonista procurava desesperadamente por Nando, mas não tinha como ele ter sobrevivido a uma explosão daquelas. E quando os outros chegam, é aí que ele encontra apenas o pedaço de pano da sua cabeça. Sim, infelizmente, o irmão do nosso prota foi de Vasco.
Porém, contudo e entretanto, os Shaneks aparecem para nossa equipe e usam algum tipo de magia com uma luz intensa para trazer o irmão do nosso prota de volta à vida. Muito feliz, Leo dá um abraço no seu irmão e devolve o seu gorro. Theodora, também muito animada, chega para abraçá-lo, mas Nando passa direto por ela, já que ele não conseguia vê-la de novo. Isso porque a energia da pirâmide de Tezcatlipoca estava se esgotando outra vez. O bruxo então aparece para Leo e diz que seus poderes são valiosos e pergunta se ele estaria disposto a recuperá-los. Ele então dá uma olhadinha para Sótil, para o resto do pessoal e concorda. O bruxo então conjura a energia da pirâmide e insere no peito do nosso protagonista, fazendo com que ele recuperasse os seus antigos poderes. Por fim, o nosso prota e o seu irmão deixam o carregamento de Joaquim em sua casa. A mãe de Diego pede desculpas a Leo por ele ter perdido o seu barco. E ele diz que essa viagem era para ir solo, mas depois de tudo o que aconteceu, agora ele prefere estar acompanhado. E antes de partirem, Diego entrega algumas pepitas para os nossos irmãos comerem durante a sua jornada. Assim, Leo e Nando finalmente partem para o porto da cidade de Veracruz. Nando diz que agora só falta eles conseguirem um barco, mas Leo olha para cima e vê os seus amigos acenando e diz que não se preocuparia com barcos. E assim termina o filme de A Lenda dos Shaneks. Porém, na última cena do filme, nos é apresentado o bruxo fazendo algum tipo de feitiço em sua casa. E assim que o vento abre a sua porta, uma sombra aparece em sua frente. Ele diz que o garoto mordeu a isca. E essa cena eu insisto em mostrar para vocês nesse vídeo. El chamaco mordió el anzuelo. Lo tenemos de vuelta. Te llegó la hora, Leo San Juan. Sim, o Charro Negro está de volta, ao lado de 4 figuras que aparecem do lado dele, confirmando que ele e essas 4 entidades serão os próximos vilões da franquia. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa cena e o que você acha que vai acontecer no próximo filme de As Lendas, que está marcado para outubro desse ano. E se você gostou do vídeo, também deixe o seu like e se inscreva para me ajudar a continuar trazendo vídeos de As Lendas aqui pro canal. Souza vai se despedindo aqui e falou!